Boa tarde, são 15 horas, estamos dando início à nossa reunião pública das tardes de terça-feira. Sejam todos bem-vindos. Informamos que todas as nossas atividades estão online, podendo ter acesso às mensagens, informações e às reuniões que estão públicas, que estão gravadas no nosso canal no YouTube, Lar Espírita Servos de Maria, assim como no Instagram e no Facebook. Temos também disponível o celular da casa para nomes, para reunião de radiação e qualquer dúvida que seja necessário tirar. Dados os recados, vamos fazer a leitura e a prece inicial do livro Vinha de Luz pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, mensagem 20, Porta Estreita. Essa mensagem de Jesus está em Lucas, capítulo 13, versículo 24. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. A explicação de Emmanuel para essa passagem. Antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador, anseia pelo sacrifício que redime, exalta o obstáculo que ensina, compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja lição, nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Obtém o vaso frágil de carne em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento, reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas por onde transitam as multidões. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. Longe de servir aos semelhantes, reclama os serviços dos outros para si. E no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução, sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo, as transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos. Com que aflição acariciam o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé. Com que transporte de júbilo se devotariam, então, à felicidade dos outros. Mas é tarde. Rogaram a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volve a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos e levar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso querido amigo, que trouxe para nós o Evangelho de Deus, em que nos ensinou o amor, a caridade, a tolerância, a como devemos nos portar no dia a dia com os outros e conosco mesmo. Que possamos, Senhor, absorver os ensinamentos que receberemos hoje aqui na reunião, com estudo, que possamos absorver esses ensinamentos, nos esforçar para colocá-los em prática um pouquinho a cada dia. Abençoe, Senhor, os nossos melhores propósitos. Muito obrigada por a possibilidade de estarmos aqui nesse momento, nessa reencarnação, com as dificuldades que se apresentam, que sabemos que é para o nosso próprio crescimento.
moral e espiritual. Pedimos, Senhor, que envolva nossa querida companheira Jacira, do Centro Espírita Irmã Rosa, para que ela possa ser intuída e abençoada pela espiritualidade para nos informar o estudo de hoje. Esteja conosco hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Boa tarde, Jacira, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo carinho que sempre tem pelo Lar Espírita Servos de Maria e que possamos absorver os seus ensinamentos que serão trazidos aqui hoje. Muito obrigada. Olá, amigos do Servos de Maria. É uma alegria estarmos juntos para mais uma reflexão sobre o Evangelho. O nosso estudo de hoje, a nossa reflexão, nossa avaliação e entendimento está ligado ao capítulo 6 do Evangelho. E no subitem que diz: amai-vos e instruí-vos. Essa mensagem do Espírito de verdade, que é o próprio Mestre Jesus, dirigente do nosso planeta, é um chamamento, nos convidando a crer e a refletir sobre a grandiosidade dessa revelação. Ela é uma luz, essa revelação espírita é uma luz que nos elucida sobre as forças que regem a vida, né, e nos liberta dos erros milenares. Né? Então Deus nos trouxe as principais revelações. Né? Primeira foi através de Moisés, os 10 mandamentos. Na segunda, foi o próprio Jesus, a segunda revelação através do amor, da prática do exercício do amor. E o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, é a terceira revelação de Deus a todos os homens. Se me amai, disse Jesus, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. Aquele a quem o mundo ainda não pôde receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará eternamente convosco e vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que eu tenho dito. Item 3 do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo, então, veio no seu tempo assinalado cumprir a promessa do Cristo. Ele nos chama a todos nós, a todos os homens, a todos os seres humanos, à observância da lei, ensinando-nos as coisas e fazendo-nos compreender o que o Cristo já disse. Por exemplo, Jesus disse que ouçam os que têm ouvido de ouvir. E o Espiritismo vem abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, porque ele já não mais utiliza a alegoria necessária no tempo de Jesus. Era importante ele falar sobre como alegoria, aquelas histórias, porque não havia um entendimento muito grande do ponto de vista das palavras. Então ele dava aquele ensinamento meio simulado, só algumas pessoas podiam entender. Então, o Espiritismo levanta este véu propositadamente lançado aos deserdados, né? Aqueles que são privados do direito de herança do Pai, né? Aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, que somos todos nós. O Espiritismo, então, revela em seus princípios básicos toda a verdade das regras da vida, para que, ao nos instruirmos, possamos nos libertar desses grilhões que nos prendem, as dores tremendas, aos sofrimentos, às provas e às expiações. Então, os princípios são Deus, imortalidade da alma, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, comunicabilidade dos espíritos e evolução. Ao nos instruirmos sobre essas verdades que norteiam a vida, né, dizendo que é necessário e até mesmo urgente para a aquisição de nossa autonomia e o nosso progresso, tanto moral quanto intelectual.
No Livro dos Espíritos, nas questões 780 a 785, os Espíritos nos ensinam que o progresso moral decorre, ou seja, vem do progresso intelectual. Então, é o progresso intelectual que leva ao progresso moral, porque no progresso intelectual, ele nos faz compreender a diferença entre o bem e o mal, e assim nós podemos escolher com mais entendimento e mais clareza da razão. Ou seja, o amai-vos e instruí-vos, que é o tema da nossa reflexão de hoje, é o caminho para alcançarmos o objetivo para o qual fomos criados. A nossa única predestinação que há no universo e na vida é a evolução. Todos nós estamos predestinados a ela. E se pensarmos somente no amor, sem a instrução, nós podemos cair no erro de amar de maneira equivocada, como a gente vê por aí, né? Como também nos desenvolvemos também somente o conhecimento, sem a devida prática, ficaremos sem a base que nos equilibra. E foi esse o nosso erro. E é caracterizado, todos nós que moramos num planeta de expiação de prova como a Terra, somos caracterizados lá no capítulo 3 do Evangelho, dizendo que aqui é moradia dos espíritos rebeldes à lei de Deus, que tem grande conhecimento intelectual e tecnológico, mas pouco desenvolvimento moral. Então, muitas das vezes, né, nós pensamos que amamos. Né? Um exemplo, será que nós estamos amando mesmo? Porque em nome do amor se cometem muitos crimes, muitos erros. Não, segundo o Evangelho de Jesus, amar é ser leal, probo, ou seja, honrado, digno, consciencioso para perceber os nossos erros, pedir desculpa, recuar, renovar. E amar é fazer aos outros o que eu gostaria que os outros nos fizessem, ou não fazer aos outros o que não gostaríamos que eles nos fizessem. Então, isso daí é uma senda que é o caminho. É como se ele tivesse perdido numa cidade estranha, escura, e chega alguém com a luz e nos indica, olha, é por aqui o caminho. Então, Jesus, essa luz que nos encaminhou e nos conduziu pelo caminho. E a doutrina espírita veio abrir esses conceitos, revelando um horizonte muito maior. Então, nos instruirmos é imprescindível, é o único caminho para tudo na vida, para o nosso entendimento, o nosso esclarecimento, cair aquela ficha e saber por que é assim, por que é assado, por que a gente sofre, que tipo de sofrimento que é, eu posso evitar, posso não evitar. Todas as leis, as regras da vida estão contidas dentro da doutrina espírita, que é a terceira revelação. Então, a primeira lei dos 10 mandamentos, que Moisés nos trouxe, para a gente ter uma ideia, a gente fala batido sem refletir profundamente o que ele significa. Então a gente fala de cor e salteado. Amar a Deus de todo o coração e todo o seu entendimento e ao próximo como a si mesmo. Sem refletir que essa frase tem todo o Evangelho, todos os profetas, todo o cristianismo está incluído aqui dentro, segundo o próprio Jesus. Então amar a Deus de todo o coração significa pensar em Deus com fervor, com fé, com gratidão, mesmo que a gente não conheça totalmente a essência de Deus, a gente só sabe a definição, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, porque como é que um micro pode assabarcar, né, abraçar o que é um macro, o que é enorme, o que é imensurável? Então, nós ainda somos muito pequenos e limitados em nossa inteligência para entender a grandeza de Deus. Mas essa definição no Livro dos Espíritos já nos diz tudo. A inteligência suprema, causa primeira de tudo que existe. Então, amar de todo o coração é pensar nele com fervor, com gratidão, pela vida, pela família, pelas oportunidades de vencermos a nós mesmos. E encarar essas oportunidades, né, que vem através de obstáculos, dificuldades a ser superadas, dificuldades nos relacionamentos, nas famílias, no trabalho, na rua, encarar isso como oportunidade de autoeducação, de aprendizado. Isso é amar a Deus de todo o coração. É louvar também,
louvar a Ele, conversar com Ele, estar sempre conectado com esse fluido divino a qual estamos todos mergulhados, né? Conectarmos com Ele constantemente pelo pensamento, pelo sentimento, e não apenas procurá-lo quando precisamos, né? Quando precisamos pedir, quando desejamos algo. Então é preciso estar sempre em contato com Deus, pensando nele, né? Pensando nesse sentimento, nessa misericórdia divina, abençoada, que nos lança tantas oportunidades e nos dá um monte de chance para poder nos autossuperar. Então, de todo o entendimento é procurar conhecer as suas leis. Isso que é do todo o nosso entendimento, no patamar que nós estamos, no grau evolutivo de entendimento que nós estamos, procurar entender as suas leis. São muitas, mas principalmente entender as leis morais, que são a nossa maior necessidade já, que é o nosso calcanhar de Aquiles, porque nós já temos conseguido um alcance intelectual bom, mas estamos ainda muito atrasados do ponto de vista moral. Então, nós, para entendermos tudo isso, conhecer as suas leis, nós vamos só apenas classificá-las aqui, que tem 2 tipos de leis gerais, né? De definição curta, mas que abraça todas as leis de Deus. Então, as primeiras são as leis físicas, que regulam o movimento e as relações com a matéria bruta. Ou seja, movimento, tudo se movimenta, do micro ao macro. Então, são a que regulam o movimento, tudo que há no universo, o movimento celular, o pequeno ser microscópico, né? Como as galáxias imensas. Então, tudo isso se movimenta. Então, as leis físicas, né? Elas regulam isso e as relações com a matéria bruta, porque e seu estudo pertencem ao domínio da ciência, porque a ciência lida com o que é palpável, com o que eu posso medir, pesar, né? e palpar. Então, é tudo que é ponderável. Então, as leis físicas abrangem toda a ciência, a biologia, a química, todas as ciências, a matemática, todas as ciências. E as leis morais dizem respeito ao ser humano considerado em si mesmo, ou seja, nossas relações conosco mesmo e as nossas relações com Deus e com os nossos semelhantes. Elas contêm as regras da vida do corpo e da vida do espírito e pertencem às religiões ou às filosofias. Por muito tempo, ciência ficou por um lado, filosofia e religião ficou por um lado, e os dois não conversavam, não havia diálogo, porque a ciência era fechada só naquilo que é ponderável, analisar os fatos que eu poderia ver, pegar, medir, pesar, e as religiões tratam do imponderável. Então não havia diálogo. E o Espiritismo veio unir essas 2 categorias, porque ela em si tem 3 aspectos. Ela é ciência, ela é filosofia e ela é religião. Como ciência, ela nos traz o conhecimento de todas as leis de Deus. Como filosofia, ela nos produz em nós a reflexão deste conhecimento, porque não basta somente conhecer, é preciso refletir sobre ela e trazer isso para dentro da nossa vida, essas reflexões, para que possamos modificar as nossas ações através desse entendimento. E a religião nos ensina a conduta moral através dos ensinos de Jesus. A parte religiosa do Espiritismo é uma parte não religiosa ortodoxa, porque nós não temos rituais, nem paramentos, nem cultos exteriores. Então, a nossa religiosidade é criada por dentro de análise, de pensamento, de atitudes que começam pela nossa reflexão, pela sedimentação desses conceitos que a doutrina espírita nos traz. Então, no quesito conhecimento, ele é feito no ritmo e compasso próprio de cada um. Ninguém vai pedir que sejamos doutor em Espiritismo, mesmo porque o Espiritismo é uma ciência que está sempre se completando, sempre se integrando. Ela não disse a última palavra,
né? Então, nós estamos sempre aprendendo. Não existe doutor em espiritismo, não existe professor de espiritismo. A gente ensina, mas ao mesmo tempo a gente está aprendendo. É um processo, uma via de duas mãos. Então, nesse ritmo, a gente entender que cada um tem uma velocidade de assimilação e de entendimento. Isso é muito importante da gente entender conosco mesmo e entender para nossas relações com o próximo, entender que aquele outro tem um pouquinho mais de dificuldade e aquele outro já tem um entendimento mais adiantado. Isso faz parte do nosso entendimento e aceitação. Então, a doutrina espírita nos esclarece o suficiente para entendermos como devemos agir, porque ele norteia as nossas ações e essa é a proposta da doutrina espírita. Então, consultar o livro dos espíritos, né, através do centro de interesse, ler sempre uma mensagem espírita, né, que são gotas de luz da espiritualidade de alta envergadura que nos trazem Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles e tantos espíritos, Amélia Rodrigues, frequentar grupo de estudo na casa espírita, de modo presencial ou online. Nós temos várias fontes, mas o livro dos Espíritos e o Evangelho é o primeiro passo. Começa ali pelo centro de interesse, vai lendo, vai devagar, analisando, que é muito importante. No quesito reflexão, elas trazem para nós aquelas lições para refletirmos, porque se a gente buscar entender tudo de espiritismo, todas as leis, perispírito, encarnação, desencarnação, como é que se dá a comunicabilidade dos espíritos, a gente entender tudo. Mas isso não fazer diferença em nosso pensamento e nosso comportamento, nós não estaremos atingindo a meta, porque não é só conhecer, porque conhecer nos traz responsabilidade. Se eu conheço, eu tenho obrigatoriedade de agir sobre aquela nova luz que eu agora conheço. Então, no quesito religioso, buscar o caminho melhor, refletir os ensinos de Jesus, isso devagarinho, sedimentando o conceito, sem exigir de nós perfeição, mas insistir em buscar fazer as coisas. Lá e cá é natural que a gente não vai conseguir, né? Mas a gente não desanimar e continuar, porque nós não podemos ser indiferentes. Eu sou assim mesmo, não tem mais jeito. Isso é que nós não podemos ser. Espírita, reconhece o espírita, aquele que se esforça para domar as suas más tendências. Veja que Kardec não falou, conhece o espírita por ser perfeito. Não, nós estamos longe da perfeição. Conhece o espírito que se esforça. Nesse pacote aí está incluído que lá, aqui, ali a gente não consiga, mas não podemos desistir. Temos que insistir. Então, amar ao próximo como a si mesmo, né, é muito importante a gente entender que esse amor passa através do conceito do que é bom para mim. Se é bom para mim, pode ser bom para o outro. Mas o que não é bom para mim, eu não devo fazer com o outro. Então, se eu tiro a medida através de mim mesma, nós podemos ir com isso já renovar e rever nossas atitudes de uma maneira bem mais clara. E o objetivo divino é o nosso progresso completo, nossa evolução. Mas esse processo se dá de forma lenta, porém de forma contínua e profunda, mas passo a passo é que nós atingiremos. Então, as duas forças, a inteligência e a moral, levam um tempo para se equilibrar. E essa é a característica, né, do nosso planeta, como nós já falamos, né? Um grande atraso moral, porque nós estamos com um monte de conhecimento tecnológico, muitos usados para o mal, né? Usando esse processo tecnológico para o mal, porque o nosso atraso moral ainda não avançou. Daí a importância da mensagem do Espírito de verdade nos conclamando a crer e a refletir sobre todas as coisas que nos são reveladas. Isso nos leva a concluir que não podemos mais manter as velhas crenças do passado, né? Que Deus castiga, ou seja, a gente acreditar no Espiritismo, mas viver como se a gente não acreditasse, apegado aos bens materiais, sem pensar na imortalidade da alma. Nós temos que viver como seres que estão vivendo uma vida temporária
no mundo material e que o nosso destino e a vida verdadeira está no mundo espiritual. Isso muda tudo, muda todas as balizas, as coordenadas da nossa vida. Então, crer tem a ver com ter fé, tem a ver com a fé. E refletir é sedimentar, analisar, rever. Isso é muito importante, companheiros, porque às vezes a gente lê uma página, lê aquele pá, lindo, emocionante, maravilhoso, fecha, bota ali, pronto, cai no esquecimento. Daqui a 15 minutos a gente não sabe mais o que leu. Então é importante que o trabalho da espiritualidade dê frutos. E todo o trabalho deles foi um trabalho para nos iluminar. Então, que a gente reflita, o que eu posso extrair daqui para a minha vida? Essa é a função da leitura, do entendimento, né? Dessas verdades que nos foi trazida, né? Então, não apenas crer em Deus, nos espíritos, nas comunicações, na imortalidade, mas que essa crença possa trazer uma melhoria para nós. Então, diz lá o Espírito da Verdade que é preciso a gente não misturar o joio, a praga, né, ao grão de trigo, que é um grão bom. Um vai alimentar e o outro vai envenenar. Né? Não misturar as utopias com as verdades, nos diz o Espírito da Verdade. Então, vamos rever essa parábola do joio e do trigo, porque ela tem muito a nos ensinar. Né? Ela diz que havia um senhor, dono de um grande campo, que semeou boas sementes. Mas enquanto os servos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio daquele trigal e ele retirou-se. Quando a erva cresceu e começou a dar fruto, apareceu também o joio. E os servos disseram para o Senhor: Senhor, de onde vem esse joio? Se tudo que foi semeado foi aquela semente boa. E o Senhor respondeu: foi o homem, inimigo, quem fez isso. Aí os servos lhe disseram: mas queres que a gente arranque esse joio? Ele disse: não, respondeu, meu Senhor, porque se tirarmos o joio agora, arrancaremos também o trigo. Deixai ambos crescer, juntos até a ceifa. Assim ajuntai depois, primeiro o joio em feixes, amarre-os para os queimar, e depois juntei o trigo e recolhei-o ao meu celeiro. Essa passagem é linda e preciosa para o momento que nós estamos passando no mundo. Né? O campo que essa parábola quis nos dizer, através de uma linguagem figurada, somos nós, a humanidade. O semeador é Jesus, que veio semear. A semente de trigo é a verdade, é o evangelho, é tudo isso que ele veio nos trazer, né? A erva má são as interpretações criadas por nós, nos apropriando apenas segundo as nossas necessidades, os nossos desejos. A gente tende a transformar aquelas verdades. Ah, mas Jesus disse isso porque era aquela época, agora nessa época eu tenho outras necessidades. A gente transforma e reveste com nossos conceitos e os nossos desejos mais íntimos. Isso é um perigo, isso acontece mais do que a gente possa imaginar. Então, o inimigo é esse interesse pessoal, egoísmo, orgulho, teimosia, que cria vícios de conduta numa tentativa de fugirmos, né, da verdade e driblar as leis divinas como se isso fosse possível. Não é possível. Né? Ou seja, é uma tentativa de escapar da verdade para a gente continuar fazendo as coisas do nosso jeito. Então, o mal cresce porque os servos dormiram, não vigiaram. Ou seja, quando a gente não é vigilante, o erro cria raízes. Ele pode ser plantado e criar raízes. E o joio, né, que é uma praga, é um veneno, ao brotar, ele é muito parecido com o trigo, aqueles dois brotinhos crescendo, novinhos. E às vezes isso significa, na parábola, que o mal vem revestido com uma roupagem que nos engana. E o Senhor, muitas das vezes,
não quer arrancar o joio naquele momento, porque o trigo, ou seja, o nosso lado bom, ainda é frágil. Então, ele deixa nesse campo que é a humanidade crescer o mal e o bem juntos, até chegar o momento que tiver definido esse bem, né, e já está com raízes fortes, bem plantadas, o mal está ali bem definido, já mostrou a sua cara, já não está tão escondido como antigamente, hoje está bem revelado. A gente tem visto em toda parte do mundo o mal pipocando e aparecendo, que estava sempre existindo, estava sempre tudo muito escondido. Então agora está aparecendo, e assim vai chegar o tempo que esse joio, essa praga, este mal, poderá ser juntado em feixes para ser separado da erva boa. E o joio vai ter que passar pelo forno da expiação, que se chama a queimadura, a queimação na parábola, né? Que ele diz: junta esses feixes que serão queimados. Esse queimado, se a gente traduzir pelas bases do Espiritismo, é o expurgo, que alguns espíritos ainda resistentes ao mal terão que passar para poder sentir o tamanho do seu erro, se perceberem, cair a ficha, né? Se perceberem a sua rebeldia, leva o Pai a dar-lhes uma lição para que eles possam um dia retornar. E o bom é a gente saber que sempre haverá o retorno ao caminho do bem àqueles que por acaso forem exilados. Então, as consequências das nossas desobediências às leis divinas e tudo que fizemos aos outros voltarão para nós e nós teremos que resgatar. E só assim nós despertaremos para o bem aquele que ainda é teimoso, ainda é rebelde, que somos todos nós. Aqui e ali, uns menos, outros mais, todos nós somos. Então, quando nós passamos a entender melhor essa parábola, nós passamos a entender que os sofrimentos são crises salutares que nos levam à cura e à libertação do mal em nós. E assim como ocorre aos indivíduos, né, também ocorrerá com a humanidade. Aproxima-se então a época em que a Terra deve passar por profundas modificações físicas, sociais e morais, a fim de se transformar, né, num planeta mais regenerado, mais pacífico e mais feliz. Na questão 783 do Livro dos Espíritos, ele nos diz que há o progresso regular e lento que resulta da força natural das coisas, como as coisas vão evoluindo e vão melhorando. Mas quando o povo, ou aquela população, aquele grupo planetário não progride tão depressa como deveria, Deus o sujeita, este planeta, este grupo, essas pessoas, de tempos em tempos, a um abalo físico ou um abalo moral que os transformarão. Assim está lá no Livro dos Espíritos, questão 783. Assim, todos aqueles que não se afinizam com a nova ordem que está por vir, porque tudo no mundo evolui, o nosso planeta também vai evoluir, porque nós estaremos divididos, como estamos, em um grupo daqueles que resistem ao mal, ao domínio, ao ganho, ao lucro excessivo em detrimento do mal que isso leva à sociedade, à saúde do povo. Então, as almas avessas às guerras, à maldade, ao despotismo arbitrário, ao domínio do poder, do dinheiro, essas coisas todas, né? Tudo isso daí, eles merecerão um futuro lar mais higienizado em sua aura e equilibrado em um clima de paz e finalmente conquistados, porque há muito foi prometido aos homens de boa vontade. Isso está no livro de Rodolfo Caligares, né, Parábolas Evangélicas. Mas esses que alcançarão
também ainda não tem totalmente bons. Ainda tem resquícios do mal, mas são resquícios que com o tempo vai se aprendendo. Ele não é tão rebelde como aqueles que serão exilados. Isso é uma nota, uma observação importante. Então Jesus continua nos chamando. Eu sou o grande médico das almas. Venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Gente, essa frase é uma frase maravilhosa, né? Eu sou o grande médico das almas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ou seja, ninguém evolui, ninguém vai ter um entendimento claro e maior se não for através dos meus ensinamentos, porque Ele é o missionário escolhido por Deus para nos trazer essa mensagem. Então, está lá muito claro, né, no Evangelho, não procureis em outras partes ou lugar palavras de Jesus, ou lugar ou pessoas, ou em outra parte qualquer, a força e a consolação, porque o mundo é impotente para dá-las. Gente, quantas vezes nós procuramos as pessoas para nos dar sugestões para aquelas atitudes que nós precisamos decidir, tomar algumas decisões, sem consultar o Evangelho, que é a fonte maior da espiritualidade, é um mensageiro de Deus. A doutrina espírita tem origem divina, não foi nenhum homem que criou. Kardec catalogou, arrumou, mas todas as mensagens vieram do mundo maior por entendimento e vontade de Deus, que o homem já estava preparado para receber essas verdades. Então, ele diz claramente, não procureis em outra parte ou lugar ou por pessoas a força e a consolação, porque o mundo é impotente para dar-los. Quantos conselhos nos levam à derrocada? Não devemos seguir cegamente. Temos a nossa razão, o nosso entendimento para saber e procurar ajuda nas consultas dos livros que nos trazem as regras da vida. Evangelho, Livro dos Espíritos, são as primeiras portas que nós devemos abrir. Então, Deus nos dirige ao nosso coração um apelo supremo através do Espiritismo. Escutai-o, diz lá. Pratiqueis a sua divina lei. Isso está no item 7 desse capítulo 6 do Evangelho. Deus dirige aos vossos corações um apelo supremo através do Espiritismo. É o Espírito da Verdade que diz isso, que é o próprio Jesus. Escutai-o, pratiqueis a sua divina lei. O Espírito deve ser cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do esforço do trabalho atual. Muito mais do que os bens terrenos, eles nos conduzirá à elevação conquistada pelo nosso esforço com o amparo divino, porque é importante a nossa participação no processo. Vejam só que se a gente só ler e não fizer a nossa parte nesse dever de casa, de a gente se esforçar de procurar agir de modo diferente do hábito, é um processo que não é fácil. Realmente reconhecemos, nós já estamos automatizados em determinadas atitudes e é justamente essas atitudes que nós temos que refrear e consertar. É nadar um pouco contra as nossas próprias tendências. Mas essa é a porta estreita que Jesus nos conduziu, nos orientou, que leva à vida. A porta larga é aquela que não faz esforço para a gente passar, é apenas deixar rolar as nossas tendências. E é essa que nós devemos evitar, porque nós já temos feito isso há muitas reencarnações passadas. Agora é chegado o momento, principalmente nós espíritos, a mensagem é diretamente para nós, que conhecemos esse manancial de luz e de entendimento, nós já temos que começar a fazer de maneira compassada, pequena, sem autoexigência, mas com entendimento. Então, o amai-vos e instruí-vos é um processo que estamos começando aos poucos a fazer
porque no processo natural de instrução, nós vamos entendendo, por exemplo, a influência dos espíritos em nossas vidas é um negócio que nos alerta. Nunca estamos sozinhos, nós temos um monte de espíritos testemunhas das nossas ações. Então, nada de mais fazer aquelas coisas escondidas que antes a gente fazia, não podemos mais fazer porque nossa consciência está gravada nos nossos atos. E existem as testemunhas, né, que dirão, né, não, você fez isso, você fez aquilo, escondidinho, tampando de todo mundo, mostrando uma carinha boa, mas por trás fazer outras coisas. Então, essa atitude nós já não podemos mais ter. Então, o Dr. Bezerra de Menezes nos diz que o Espiritismo é o alfabeto da nova era. Estamos todos sendo alfabetizados nessa nova ciência, que é o Espiritismo, que veio ensinar ao ser humano, por meio de provas irrecusáveis, a natureza do mundo espiritual e as relações com o mundo material. Eles nos mostram esse mundo não mais como uma coisa sobrenatural, milagrosa, mas sim como uma das forças vivas e incessantes e atuantes na natureza, como fonte de uma infinidade de fenômenos que até ontem, até há pouco tempo, eram rejeitados como coisas misteriosas e fantásticas. E a ciência agora já está começando a descobrir um monte de coisa que a doutrina espírita já fala há muito tempo. Então, o Espiritismo é a chave que nos ajuda, explicando tudo, inclusive de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde iremos depois da morte do corpo físico, como é que se dá essa morte, como é que se dá o desligamento, como é que se dá a reencarnação, a aproximação do novo corpo, como é que um corpo de um homem se transforma em pequenininho para nascer. Tudo lá, está tudo lá, passamos a gente consultar e analisar para a gente ver. Então, cada existência dentro da eternidade, do tempo e das leis evolutivas, é um trecho de uma longa estrada em que aprendemos, lutamos, erramos, acertamos ou reconheçamos a aprender. Então, é preciso, sobretudo, aprender com os erros. Diz que o homem sábio é aquele, justamente nas biografias a gente vê que aqueles homens que mais progrediram na vida é aqueles que tiraram dos seus erros, seus passos ainda vacilantes, naquele processo, naquele caminho, aprenderam com os erros como não mais fazer. Né? Então, o sábio também é um homem que passa a discernir melhor, porque através do erro ele aprendeu. Ele não ficou revoltado, como é que eu pude fazer isso? Não perde tempo em se lamentar aquilo que passou, aquilo que nós erramos. E sim aprendemos a como não devemos mais fazer. Então, é natural da nossa natureza humana, nesse mundo que nós estamos, errar. Mas errar porque nós estamos buscando o certo é uma coisa, agora errar com consciência do erro, aí está o grande mal. Né? Então, esse erro que a gente erra na tentativa de acertar é um processo de todos nós. E sábio também é o homem que passa a discernir melhor, porque aprendeu, porque se instruiu e pôde, com isso, melhorar essas atitudes. Então, amai-vos e instruí-vos dá-nos a entender que a instrução é o processo, é o caminho para a gente atingir o objetivo que é o amor. Aquele amor pleno que Jesus nos ensinou. Então, o instruir-vos é a forma pelo qual, mas não podemos parar aí. Nós temos que exercitar para que a gente tenha as duas forças mais equilibradas dentro de nós. Então, o sábio é um homem que passa a discernir melhor, fazendo opções elevadas, trocando o que é transitório, passageiro, de agora, que vai acabar, o que vamos deixar aqui, pelo permanente, ou seja, pelos valores que nós levaremos conosco.
Então, aquele que se apega demais às coisas materiais, aquele meu, então apega muito ao ter, está investindo em tudo que vai ficar. Então chegaremos lá do outro lado empobrecidos. Então é preciso a gente fazer a opção de trocar o que é transitório pelo que é definitivo, permanente e que nós levaremos para o mundo espiritual. Então, tanto quanto possível, nos diz Emmanuel, procurar nos acostumar com a prática do bem, agindo, fazendo o bem tanto quanto puder, esquecendo o mal. Como é que a gente esquece o mal? Não dando força para ele. Pensando, a Joana de Ângeles tem uma frase muito diz: fazer da compreensão uma estrela guia em sua vida. Eu há muito tempo fiquei meditando sobre essa frase, porque a condição de cada um leva, a perspectiva de cada um leva a fazer erros que para o outro que recebe é uma coisa enorme. Mas dentro da perspectiva do outro, ele está tentando, como eu estou tentando, como todo mundo está tentando. E nessa tentativa, aqui a gente erra na maneira de falar, na maneira de dizer. Então, quando a gente passa a entender que todos nós somos assim, eu sou assim, o outro também pode ser, a gente passa a diminuir a importância que a gente dá naquele erro daquela outra pessoa. Então, refletindo, a gente passa a entender melhor. Então, vamos nos acostumando a ter esses pensamentos de compreensão, de entendimento com o bem, fazendo tanto quanto a gente puder, para que um dia esses hábitos consolidados em nós vai ser aquela raiz que já passa a ficar firme do bem em nós e vai poder separar do mal e vai poder ser aproveitado nos campos e nos celeiros do Senhor. Então, esta é a razão da nossa existência, o fortalecimento do bem em nós. E como que a gente vai fazer isso? Nos instruindo, lendo, analisando, fazendo o culto do lar, orando, refletindo, vigiando, pensando, conversando com Deus, conexão com Deus, que está sempre conosco. Nós todos estamos mergulhados no fluido divino, mas nós estamos sempre em outra vibração. Mas à medida que nós pensamos em Deus, a conexão se faz plena, porque Ele nunca se apartou de nós. Ele está aqui, ali, acolá, em toda parte. Então, pensou, a internet de lá é poderosa, de Deus. Está no mundo todo, nós estamos envolvidos. Então, pensar em Deus, trocar os pensamentos negativos pelos positivos. Aquele que me fez isso estava atravessando um momento ruim, às vezes estava passando um momento ruim. Esse tipo de pensamento torna aquele poder do mal em nós menorzinho, diminui a sua força. A gente tentar diminuir a força dos pensamentos, dos sentimentos maus, as interpretações que nós damos às atitudes das outras pessoas, isso tudo são propostas de corrigenda que a gente vai acostumando a pensar a cada dia, né, procurando fazer o bem, porque esquecer o mal é um grande bem. É um grande bem que nós fazemos a nós mesmos. Porque quando a gente fica alimentando o mal, é a mesma coisa que a gente está ingerindo um veneno. Veneno. A gente deseja o mal para o outro e nós estamos ingerindo um veneno, alimentando as nossas células com pensamentos e vibrações ruins. Então, para nos libertarmos disso, esse é o processo. Esse é o exercício, diminuindo a força do mal em nós, para que a raiz do bem se fortaleça e a raiz do joio possa ser separada. E um dia nós nos livrarmos desse mal que ainda mora dentro de nós.
E assim, através dos séculos, nós encontraremos a vitória da vida imortal. Então, meditemos nisso, sigamos para diante, sob a tutela de Jesus, nosso divino Mestre, nosso guia e protetor, segundo as diretrizes de Deus, nosso Pai. Na vida, todos nós somos semeadores. Uns semeiam flores, descobrem belezas, perfumes e frutos. Outros semeiam espinhos e se ferem nas suas pontas agudas. Ninguém vive sem semear. Todos nós semeamos, seja o bem ou o mal. Felizes, porém, serão aqueles que, por onde passam, deixam sementes de compreensão, de simpatia, de solidariedade, de afetividade. Isso é um trabalho a ser construído por cada um de nós. Isso não nasce no nosso desejo ou apenas entendimento dessa necessidade, mas sim no exercício, na prática dessa busca. Então, a doutrina espírita só vai conseguir esse efeito sobre nós quando nós nos predispormos a fazer a grande mudança, que é esse esforço de entrarmos por este caminho estreito. Por que estreito? Ele exige de nós atenção. Atenção com autocontrole, autoavaliação. Esse caminho estreito, né, da instrução, da introspecção desses conceitos em nossos espíritos, para que um dia possamos nos libertar do mal que produzimos para nós mesmos, trazendo dores e expiações que nós mesmos criamos em outras vidas ou nessa mesma vida. Que Jesus possa nos amparar, nos fortalecer nesse esforço, nessa luta que é de todos nós, evitando falar do mal, fortalecer o mal, e sim, o tempo todo, falar do bem, falar de Jesus. Seremos criticados, seremos ridicularizados, mas essa é a nossa postura, esse é o nosso entendimento para a gente estar no processo já de escolha daqueles que serão um dia o fruto bom. E não basta só Deus querer, é preciso a nossa participação neste processo. Jesus traga muita força a todos nós, queridos amigos. Vamos orar. Jesus, mestre, guia da humanidade, a cada vez que ligamos, que abrimos o Evangelho e lemos as suas passagens de verdade, de vida, nos sentimos adubados no solo da nossa alma, do nosso espírito, com valores que nos fortificam. Mas, Senhor, ajuda-nos a enfraquecer a raiz do mal que ainda mora dentro de nós. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para o sol, para as forças vivas da natureza, extrair do solo e de tudo que nos rodeia o que há de melhor para nós e desprezarmos o mal. Ampara-nos, Senhor, a nossa humanidade aflita, aos povos que estão em guerra e tamanho sofrimento. E, Senhor, permita que todos nós que trazemos uma guerra particular, íntima, cada um de nós, nessa luta de busca do melhor,
possamos, Senhor, ser abençoados pela sua luz, pela sua força, pela sua inspiração de vida, que possa nos abençoar a todos. Que assim seja, graças a Deus.